Daxos. What a pleasant surprise. This morning's full of surprises, Leonidas. We've been tricked. We'll be more than a few hundred. This is a surprise. Silence. We heard Sparta was on the warpath. We were eager to join forces. If it is blood you seek, you're welcome to join us. But you bring only this handful of soldiers against Xerxes? See, I was wrong to expect Sparta's commitment to at least match our own. Doesn't it? You, there. What is your profession? I'm a potter. And you, Arcadian, what is your profession? Sculptor, sir. You? Blacksmith. Spartans! What is your profession? You see, old friend, I brought more soldiers than you did. Olá, seja bem-vindo a este canal. Gostaria de inicialmente começar com um versículo, que se encontra na Palavra de Deus, que está aqui no livro de Efésios, capítulo 4, certo? Vamos analisar o que Paulo dizendo aos Efésios, qual é a recomendação que ele deixa para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 4, verso 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ok? Então, essa exortação de Paulo aqui é para que nós venhamos crescer no conhecimento das Escrituras e não viemos a ser levados por todo tipo de ensino, falacioso, mentiroso, enganoso que existe por aí, ok? Afinal, são engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ou seja, é uma exortação de Paulo para que tenhamos cuidado para não sermos enganados em todas as áreas. Mas, principalmente, o texto aqui está se referindo ao engano teológico, à heresia, aquilo que não provém das Escrituras. No meu outro canal, Espada Triunfante, se você observar, você vai ver que o último vídeo lá eu estava tratando da questão do engano que existe pela mídia, que traz à nossa mente muitos fatos que não são verdadeiros. Então, eu explorei lá, se você quiser dar uma olhada no último vídeo ali do canal Espada Triunfante, você vai perceber que nós estamos tratando de algo falacioso que é transmitido nessa revista. Por quê? Porque ela tem viés envolvida com o marxismo cultural, que algumas pessoas acreditam e tratar-se apenas de uma conspiração que, na verdade, não existe nada disso. Mas, uma conspiração, eu também não gosto de teorias de conspiração, mas quando os fatos são plausíveis e comprováveis, aí não tem como você negar que aquilo realmente é verdadeiro. É o que acontece com a questão do marxismo cultural, que embora muitos esquerdistas e até pensadores queiram dizer que trata-se de mais uma conspiração, que não existe, a grande verdade é que os fatos mostram justamente o contrário. Então, eu gostaria de, dentro deste ângulo, do que nós estamos falando, tratar com vocês sobre a TMI, ou seja, a Teologia de Missão Integral. Tá? E mais precisamente, o vídeo do que estou tratando está num canal
de YouTube chamado Evangelho Underground, onde o Harry Alves, que é o autor, né, ali daquele canal, ele propõe a querer passar uma ideia de que as instituições religiosas, no caso me referindo às igrejas evangélicas e às igrejas protestantes, segundo ele, estariam praticamente todas falidas. Que é interessante você se desvincular de todas essas igrejas e pense por você mesmo. Desista de ter alguém que interprete a Bíblia para você. Contanto que a Bíblia ela é bem clara, né? Quando ela diz que Deus instituiu pastores para pastorear as igrejas de Deus. Né? E aí, logicamente, que ele vai fazer toda uma teologia underground, dizendo, né, do subterrâneo da mente dele, dizendo que não precisa de instituição, de igreja. Faz o seguinte, me segue, tá? Me segue aí no Evangelho Underground, que eu sou o caminho, tá? Só falta falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então você me segue aqui no canal, você não precisa de nenhuma igreja, tá? Todas as igrejas estão corrompidas aí, mas eu tenho o Evangelho restaurado. Né? Ele não diz isso, né? Tem o Evangelho restaurado. Mas quando ele diz que todas as instituições estão falidas, é a mesma argumentação da Testemunha de Jeová, né? A mesma argumentação dos Mormons, que dizem as mesmas coisas. Que você precisa ir para o mormonismo para encontrar a verdade. Você precisa ir para a Testemunha de Jeová, no corpo governante, para você encontrar a verdade. E num vídeo deste canal, existem vários vídeos que eu refutei as ideias do Sr. Harry. Ele nunca me respondeu, a não ser em um vídeo em que ele não cita o meu canal e o meu nome, logicamente, para que as pessoas não venham verificar o que eu estou dizendo ali. Né? É uma estratégia de todos eles. Quando eu refuto canais como, por exemplo, do Temi Lima, ele nunca vai citar o meu nome, nunca vai citar o meu canal, porque senão as pessoas, na curiosidade, vão querer ver o que eu estou falando ali. Não é verdade? É a mesma coisa o Harry, onde ele refuta um vídeo e me coloca o meu rosto ali no seu computador, mas não diz quem eu sou, mas diz que só sofre ataques, né? Ataques pessoais. É a velha síndrome das seitas. As seitas, elas têm esse vitimismo, né? Elas acreditam que elas estão sendo perseguidas, né? É interessante, é o mesmo modus operandi de todas as seitas, é o mesmo modo operandi de alguns canais aí que trazem grandes problemas para a teologia brasileira e, por que não dizer, mundial. Então, em um dos vídeos do Evangelho Underground, que tem por título Pastor Ariovaldo Ramos, é tudo vontade de Deus? Indico. Um vídeo de 6 de janeiro de 2020. Então, eu vou mostrar para vocês essa anomalia gospel, né, que é ensinado pelo senhor Ariovaldo Ramos. Né? Vamos desconstruir a sua teologia, que não é e nunca foi calvinista, ok? Porque ele tenta desconstruir a teologia calvinista, assim como faz o Harry, né, do Evangelho Underground, na questão dos decretos de Deus e da vontade de Deus. Infelizmente, meus queridos, a academia, né, que tem muitos teólogos reformados, como, por exemplo, a Mackenzie, por exemplo, infelizmente, essas pessoas parecem que não estão muito interessadas em destruir, né, desconstruir os argumentos dessas pessoas. Esses dias eu fiquei um pouco meio triste, porque eu fiquei sabendo de alguns assuntos que aconteceu. Então, eu não vou nem comentar, porque o assunto aqui, a prioridade é a questão do senhor Ariovaldo Ramos, né, que é um dos maiores expoentes, maiores difundores desta TMI, Teologia da Missão Integral. Mas a gente fica triste de ver que muitos teólogos
reformados não combatem um bom combate, né? Eles não estão praticando apologética. Mas, já que os grandes nomes desse país não fazem o serviço de casa, deixa que os pequenininhos, né, vão fazer, tá bom? Então, como eu dizia para vocês, existe uma ala de viés socialista entre os cristãos evangélicos, que é chamado de TMI, ou seja, Teologia da Missão Integral, ok? Então, essa ala, que supostamente seria evangélica, mas que de evangélica não tem nada, tá? Ela pregou que as pessoas devem ser assistidas, ou seja, com ações sociais, ou seja, que a igreja demonstre amor às viúvas e aos órfãos. É evidente que, se nós olharmos para textos bíblicos do Novo Testamento, como, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 5, senhores, você vai perceber que todo o Novo Testamento aqui, neste pormenor aqui de 1 Timóteo 5, está falando sobre honrar as viúvas, que verdadeiramente são viúvas, certo? Está falando aqui da proteção dessas mulheres, desses filhos que se tornam órfãos, né? E também um alerta, ao mesmo tempo que dá um conselho em 1 Timóteo capítulo 5 fala também do alerta, que algumas dessas mulheres se desviaram indo após Satanás, ok? Agora, se algum crente, alguma crente tem viúvas, socorra-as, né? E não sobrecarregue a igreja para que possam sustentar as que são realmente, de fato, viúvas. É lógico, evidente que ajudar os pobres, ajudar os necessitados é uma das facetas do Evangelho de Jesus Cristo, tá? Mas o que temos que ver é que isso é uma consequência do Evangelho de Jesus Cristo. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é uma das facetas, né, do Evangelho de Jesus Cristo. Uma consequência que o Evangelho de Jesus Cristo deveria fazer em muitos lugares, tá? Então, a Teologia da Missão Integral, a TMI, é um conceito que vem sendo abraçado por diversas igrejas evangélicas e que sugere a aplicação dos princípios do Evangelho em todas as áreas da vida, incentivando o evangelismo que pregue a palavra de Deus e que ofereça assistência social, psicológica e espiritual. Acontece que a teologia da missão integral, ela é uma variante, tá, daquela teologia católica, da teologia da libertação, ok? Mesmo que eles dizem que não, nós não temos nada a ver, né, com eles, tal. Agora, veja, o problema é que isto, né, essa visão dessa teologia da missão integral, é que ela virou uma vamos dizer assim, uma inversão. O que seria mais importante na vida nesse planeta é a vida nesse planeta, e não a vida vindoura, ok? Ou seja, eu tenho que me preocupar somente com o social aqui nessa vida, e não se aquela vida vai ou não alcançar a salvação. É lógico que existe essa preocupação na TMI, mas ela começa a ser uma coisa secundária, porque a gente acaba não discipulando essas pessoas e a preocupação maior, a master, acaba não sendo a principal, que é realmente conduzir essas pessoas para o céu. Agora nós vamos convidar o pastor Ariovaldo, que é da Frente de Evangélicos pelo Estado Democrático de Direito. Por favor, pastor. Companheiros, companheiras, irmãos e irmãs, eu quero, nesse momento, em nome da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, elevar a Jesus Cristo uma prece pela justiça que exige agora a nossa desobediência civil. Exige que nós não nos curvemos, nós não nos curvaremos à injustiça, não nos curvaremos à subtração do direito, nós não aceitaremos a quebra do direito e da justiça. Estamos
com o companheiro Lula pela liberdade, pela justiça e pelo direito. Por isso a minha oração, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, ouve o nosso clamor por justiça, ouve o nosso clamor por direito, ouve o nosso clamor por paz, continua a sustentar-nos pelas veredas da justiça por amor ao teu nome, dá-nos a força necessária para sustentarmos o direito do nosso companheiro Lula, o direito dos trabalhadores e trabalhadoras, o direito daqueles que estão sendo usurpados. Jesus Cristo, o Senhor que se recusou a atender o comando de Herodes quando mandou prender o Senhor, e o Senhor se recusou a se deixar tocar por aqueles traidores do povo, por aqueles traidores do direito. Agora estende a tua mão, estende a tua mão, sustenta o teu filho Luiz Inácio Lula da Silva, sustenta o povo trabalhador e trabalhadora, sustenta eles que clamam por ti. Nós contamos contigo, Cristo, que na cruz venceste a morte e na ressurreição nos deste o caminho da resistência, da luta, da justiça e do direito. Clamamos assim, ó Pai eterno, Deus triuno, em nome de Jesus Cristo. Amém.